Bom dia, turma! Saudações a todos! Bem, eu fiz essa videoaula para a gente continuar os nossos estudos. Infelizmente, a gente não está podendo ter aula presencial. Então, essa é a maneira alternativa que a gente tem de continuar estudando, de não perder os conteúdos que a gente precisa aprender. Beleza? Então, eu vou continuar aqui de onde a gente parou em sala, tá? A gente chegou a falar sobre escalas termométricas. Então, vou dar prosseguimento através dessa videoaula. Mas antes, a gente vai fazer uma revisão rapidinho de todos os assuntos que já foram tratados em sala, ok? Bem, a parte da física que a gente vai estudar é termologia, que nada mais é do que o estudo dos fenômenos relacionados ao calor e à temperatura. Então, aqui eu defino o que é temperatura, ok? Então, temperatura é o grau de agitação das partículas que constituem um corpo. Então, as moléculas de um corpo, os átomos de um corpo, eles vibram, tá? Eles vibram, eles se movimentam, eles estão em constante movimento. Então, o grau de agitação desse movimento é o que dá a temperatura, ok? Então, temperatura tem a ver com movimento. E o que é calor? Calor é a energia em trânsito, tá? Então, calor é um conceito relativo. Para que se exista calor, é preciso que exista uma transferência de energia de um corpo para o outro. E como que é feita essa transferência? Você precisa ter um sistema com pelo menos dois corpos, ok? Onde esses corpos eles têm necessariamente que estar em temperaturas diferentes. Então, um corpo A com uma temperatura mais elevada, um corpo B com uma temperatura menos elevada. Então, vai existir uma transferência de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa transferência de calor de um corpo para o outro que vai gerar essa energia, ok? Então, para ter energia na forma de calor, é preciso ter corpos com temperaturas diferentes. Se os corpos estiverem em equilíbrio térmico, estiverem na mesma temperatura, não tem transferência de calor. Logo, o calor é um tipo de energia, tá? Que precisa de corpos para ter essa troca. Então, é um conceito relativo de energia. Beleza? Bem, caloria é um tipo de energia. A gente sabe que a energia é medida em joule. A gente aprende isso nas aulas de mecânica, tá? Só que caloria é a unidade de energia do calor, tá? A gente pode também tratar o calor como joule, não tem problema. Mas é comum a gente trabalhar com essa unidade aqui de medida para o calor, que a gente chama de caloria, tá? Uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Então, se você quiser transformar caloria em joules, é só você pegar e multiplicar por 4,2. Se você quiser transformar joule em caloria, você divide por 4,2. Isso aqui é um valor aproximado, ok? Então, novamente, vou repetir. A unidade de medida do calor é a caloria, tá? Onde a gente define uma caloria como a quantidade de energia necessária para aumentar de 1 grau Celsius, no caso de 14,5 graus para 15,5 graus, 1 grama de água. Então, é assim que a gente define caloria, beleza? Então, caloria é um tipo de energia. Bem, a gente falou sobre energia na forma de calor. A gente falou que era calor e que para existir calor é preciso ter corpos com temperaturas diferentes, porque a natureza sempre busca o equilíbrio em tudo, né? Nessa parte de termologia, a natureza sempre busca o equilíbrio térmico, ou seja, sempre busca deixar todos os corpos na mesma temperatura, beleza? Esse é o próprio princípio do funcionamento do ar-condicionado, ok? Então, de que forma que o calor ele pode se propagar? O calor pode se propagar através de 3 processos. O primeiro a gente chama de condução. É quando existe contato entre os corpos, beleza? Então, você toca em alguma coisa que está numa temperatura mais alta que a sua, você vai sentir o calor, beleza? Você toca em alguma coisa que está numa temperatura mais baixa que a tua, você vai sentir o calor. Só que, preste atenção,
Lembra que eu falei que o calor ele sempre vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, se você toca em algo que está mais quente do que você, o que vai acontecer? O calor vai vir do objeto mais quente para você. Então, você vai sentir esse calor como uma energia que você está recebendo. Se você toca em algo mais frio do que você, então o objeto mais frio, que o teu corpo vai transferir energia, calor, para o objeto mais frio. Então, você sente esse calor saindo do seu corpo e indo para o objeto mais frio. Beleza? É assim que funciona a transmissão de calor através da condução. É uma experiência muito simples que a gente pode fazer, até mesmo para a gente perceber que isso é um conceito relativo, é a gente fazer o seguinte. A gente pega um balde com água morna, tá? Morna, água morna, na temperatura onde você consiga de maneira agradável colocar a mão. Você pega um balde com água gelada, tá? Onde você consiga também na temperatura colocar a mão sem muito problema, e pega um balde com água fria da torneira. Então você coloca a sua mão direita no balde com água morna, coloca a sua mão esquerda no balde com água gelada, deixa lá alguns segundos, ok? Vai haver uma troca de calor, certo? Depois você pega as duas mãos e coloca no balde com água da torneira. O que vai acontecer? A sua mão que estava no balde com água quente vai sentir a água da torneira gelada. E a sua mão que estava no balde com água gelada, quando colocado num balde com água da torneira, você vai sentir água quente. Ou seja, é óbvio que a temperatura está igual para as duas mãos, né? Mas com uma você vai sentir ela quente, com a outra você vai sentir ela gelada. Isso é uma prova, né, na prática de que isso é um conceito relativo. Tá? Então depende muito da diferença de temperatura entre os corpos. Uma outra maneira de se propagar o calor é através da convenção. Essa também a gente tem muitos exemplos, né, no dia a dia. O que é a propagação do calor através da convenção? Precisa de um fluido para poder se propagar. O mais comum, né, que a gente consegue perceber é o ar. Né? Pode ser o ar, pode ser a água. Ok? Então, por exemplo, se você botar um corpo quente dentro da água, aquele corpo quente ele vai aquecer a água. Então, depois, quando você colocar a mão na água, você vai sentir a água quente. Quem que está transferindo calor para a água? É o corpo quente que está lá dentro. Você não precisa tocar no corpo. Você toca na água, que é um fluido, você vai sentir aquele calor. Beleza? Outro exemplo é o ar-condicionado. Né? O ar-condicionado ele resfria, né, através da troca de calor, o ar do ambiente e você sente o ar do ambiente mais frio. Ou seja, você está sentindo a troca de calor com o ar-condicionado através do ar. Então, é uma troca de calor através da convenção. E a outra é através da irradiação. Essa, um bom exemplo, é o Sol. Como que o calor do Sol chega até a Terra se tem vácuo, né? Se ele precisa ultrapassar vários e vários e vários quilômetros de vácuo? Ele chega até a Terra através de ondas eletromagnéticas. Então, a propagação do calor através da irradiação se dá através de ondas eletromagnéticas. Beleza? Só uma revisão rapidinha aí. Agora, enfim, a gente vai começar a falar de escalas termométricas, começando a falar de termômetro. O que é um termômetro? É simplesmente um aparelho que serve para medir a temperatura. Esse termômetro ele é construído sempre utilizando algum elemento físico que varia linearmente com a temperatura. Então, um bom exemplo que a gente tem disso é o metal. O metal, quando ele é aquecido, ele dilata, ele aumenta o seu tamanho. Né? Se você pensar na dimensão do comprimento do metal linear, ele fica maior linearmente. E quando você diminui a temperatura, ele contrai, ele fica menor. Então, para você construir o termômetro, utilizando, por exemplo, o mercúrio, que é um tipo de metal líquido, você deixa o termômetro, sei lá, num balde de água com gelo e deixa ele resfriar o máximo que puder. Aí a coluna, né, de mercúrio vai ficar numa certa altura. Você mede aquele ponto lá e chama de um valor. Digamos que você chama de 0. Depois você vai e coloca, né, essa coluna líquida de mercúrio dentro de uma água fervendo, por exemplo, de maneira que você aumente a temperatura desse metal. Ele vai expandir até um certo ponto. Aí você vai lá e anota lá a altura, a variação da altura da coluna de mercúrio. Dá um valor lá, digamos 100.
Então, você pega a diferença entre esses dois valores e divide por 100, por exemplo. Então, cada comprimentozinho desse você vai chamar de uma unidade da sua medida de temperatura. Ou seja, você mede temperatura de forma indireta, usando justamente princípios físicos, tá? Que fala sobre o equilíbrio térmico. A gente vai falar disso numa outra aula. Então, o termômetro é um aparelho usado para medir temperatura. E esse termômetro ele mede de forma indireta, utilizando o equilíbrio térmico, certo? Bem, no Sistema Internacional de Medida, que a gente chama de SI, a unidade de medida utilizada é o Kelvin, ok? Então, 1 grau Kelvin, 2 graus Kelvin é o Kelvin. Onde o 0 Kelvin significa a ausência total de movimento das moléculas, das partículas, ok? Dos átomos. Então, é como se fosse tudo parado, né? Os átomos, as moléculas param de vibrar, param de se mover. Então, isso é o 0 Kelvin. Um detalhe importante é que a gente não fala 0 graus Kelvin. A gente fala apenas 0 Kelvin, tá bom? Qualquer outra temperatura a gente fala a palavra graus. Kelvin não. A gente fala só Kelvin. 1 Kelvin, 2 Kelvin, beleza? A gente tem uma lei da termodinâmica, tá, que implica em admitir que o zero absoluto ele nunca pode ser atingido. Tá? Então, a escala Kelvin ela tem um valor, que é o 0 Kelvin, que fisicamente nunca foi atingido. Então, você consegue chegar bem próximo do 0 Kelvin, mas nunca chega no 0 Kelvin. Beleza? As escalas usuais, isso aqui é na área científica que a gente usa. Assim, no dia a dia, a gente usa mais a escala Fahrenheit e a escala Celsius. Sendo que a escala Fahrenheit ela é usada mais em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, no Brasil e em vários outros países, na verdade, na maioria deles, é usada a escala Celsius. Como é que funcionam essas escalas? Vamos ver. A escala Celsius ela atribui para o ponto de fusão do gelo, tá? É o ponto onde o gelo ele começa a virar água, tem uma transformação, tá, do gelo em água, ou a água começa a se solidificar e é atribuído o valor 0 graus Celsius a esse ponto de fusão do gelo. Já o ponto de ebulição da água, onde a água começa a evaporar, né, o ponto de vapor da água, ou o vapor começa a se condensar, né, virar líquido, é chamado de 0 graus Celsius. Em analogia com essa escala Celsius, a gente tem que a escala Fahrenheit atribui 32 graus para o ponto de fusão do gelo e 202 graus para o ponto de ebulição da água. Já a escala Kelvin atribui 273 Kelvin para o ponto de fusão do gelo e 373 Kelvin para o ponto de ebulição da água. Como que essas escalas se relacionam? Bem, como são escalas lineares, o que significa essa escala linear? Que quando você varia, tá? Você varia, digamos que seja a altura da coluna de um mercúrio, por exemplo, quando você varia essa altura, a temperatura varia de maneira linear. Então, por exemplo, se você dobra a altura da temperatura, se você dobra a temperatura, você dobra a altura da variação do metal. Se você triplica a temperatura, você triplica a altura da variação do metal, e assim sucessivamente. Então, é linear. Isso significa que a gente pode usar uma regrinha de 3 para relacionar essas três escalas, já que as três são lineares. Então, usando uma regrinha de 3, a gente tem o seguinte, vamos lá. A gente chama de Tc a temperatura na escala Celsius, de Tf a temperatura na escala Fahrenheit, e depois a gente vai chamar de Tk a temperatura na escala Kelvin. Mas, por enquanto, vamos relacionar temperatura na escala Celsius e a temperatura na escala Fahrenheit. Então, assim, o que a gente vai usar como limite inferior para a escala Fahrenheit é o ponto do gelo, que é ponto de fusão do gelo, que é 32, e o ponto de ebulição da água, que é 212. Então, a gente pega uma temperatura arbitrária entre 32 e 212. A gente vai fazer a mesma coisa para a escala Celsius. A gente vai pegar uma temperatura arbitrária entre 0 Celsius e 100 Celsius. Então, através de uma regra de 3 simples, tá, a gente pode fazer que Tf menos 32, ou seja,
TF menos 32, dividido por 212 menos 32, 212 menos 32, é igual a TC menos 100, TC menos 100, dividido por 100 menos 100, 100 menos 100. Aqui a gente está utilizando um conceito matemático que é chamado de regra de 3, tá? Regra de 3 simples. Então, resolvendo isso aqui, equivalentemente, a gente tem que TF menos 32 sobre 180 é igual a TC sobre 100. Isso implica que TF menos 32 é igual a 180 vezes TC sobre 100. Isso vai dar uma fórmula para a gente, uma fórmula matemática, que vai relacionar a temperatura na escala Fahrenheit com a temperatura na escala Celsius. Então, matematicamente, a gente tem que a temperatura na escala Fahrenheit é igual a 32 mais 1,2 vezes a temperatura na escala Celsius. Então, a gente tem essa formulazinha aqui que relaciona as duas escalas. Beleza? E a gente também entende que a variação de 1 grau na escala Celsius equivale à variação de 1,8 graus na escala Fahrenheit. Então, toda vez que eu aumentar 1 grau na escala Celsius, eu, consequentemente, aumento 1,8 graus na escala Fahrenheit. Beleza? Então, o resumo que a gente tem é o seguinte. Como que essas três fórmulas se relacionam? Chamando de TC, a temperatura na escala Celsius, TF, a temperatura na escala Fahrenheit, e TK, a temperatura na escala Kelvin, e utilizando a regra de 3, tá? Sempre usando esses valores aqui como referência, que 0 graus Celsius é equivalente a 32 graus Fahrenheit, que é equivalente a 273 graus Kelvin. 100 graus Celsius é equivalente a 212 graus Fahrenheit, que é equivalente a 373 kelvins. Aqui é 273 kelvins, tá? Não pode falar grau, só fala 273 kelvins. E levando em consideração que são escalas lineares, utilizando uma regrinha de 3, a gente chega nessas fórmulas aqui. Tá? Essa primeira eu já falei. A segunda diz que a temperatura na escala Kelvin é igual a 273 mais a temperatura na escala Celsius. Beleza? Então, isso aqui é equivalente, né? Essa parte aqui, essa fórmula é equivalente a essa. Eu simplesmente coloquei TF em função de TC aqui. Aqui eu tenho TC igual a TF menos 32 sobre 1,8. Então, eu tenho TC em função de TF. Aqui eu tenho TF em função de TC. São fórmulas equivalentes. Aqui é a mesma coisa para a escala Kelvin. E aqui eu coloco a escala Kelvin em função da escala Fahrenheit. E aqui eu coloco a escala Fahrenheit em função da escala Kelvin. Na prática, a gente pode usar essa fórmula aqui, tá? Esse lado aqui da fórmula. E sempre quando a gente quiser transformar uma temperatura em outra, é só substituir o valor que a gente tem e, consequentemente, a gente vai descobrir outro valor. Aqui é a mesma coisa para a escala Kelvin. Beleza? A melhor maneira da gente entender isso é através de um exemplo. É a melhor maneira que tem. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um termômetro graduado segundo uma escala arbitrária X. Tá? E é uma escala linear, obviamente. Eu preciso ter uma referência. Então, a referência que eu tenho é o seguinte. 0 Celsius é igual a 10 graus na escala X. 100 graus Celsius é igual a 80 graus na escala X. Sabendo que essas escalas são lineares e eu tenho 2 pontos de referência, eu aplico uma regra de 3 e consigo escrever uma escala em função da outra. Igual eu fiz aqui para a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Beleza? A conta é sempre a mesma. Então, eu vou pegar um valor arbitrário, uma temperatura arbitrária na escala X, uma temperatura arbitrária na escala Celsius. E vou fazer Tx menos 10, dividido por 80 menos 10, é igual a Tc menos 0, que dá Tc, dividido por 100 menos 0, que dá 100. Isso vai dar igual a Tx menos 10 sobre 70, que é igual a Tc sobre 100. Implica em Tx menos 10, jogando 70 para o outro lado, é igual a 70 vezes Tc menos 100.
Isso implica em Tx ser igual a 70 mais 0,7 vezes Tc. Né? Acaba virando uma equaçãozinha do primeiro grau, onde eu tenho que descobrir o valor de Tx. Então, aqui eu descubro que Tx é igual a 10 mais 0,7 Tc. Ok? A conta é bastante simples, é apenas uma operação matemática, onde eu escrevo uma escala em função da outra escala. Aqui ele pede para eu descobrir, na escala Celsius, 50 graus na escala Celsius, quantos graus equivale na escala X. Então, eu venho aqui onde tem Tc e substituo por 50. E faço as contas. Então, Tx vai ser igual a 10 mais 0,7 vezes 50, que vai ser igual a 10 mais 35, que é igual a 45. Ou seja, eu acabei de descobrir que 50 graus na escala Celsius é igual a 45 graus na escala X. Simples. Vamos ver um outro exemplo igualzinho. As referências são o seguinte, eu tenho uma escala A qualquer, termométrica, e as referências são uma escala linear, né? E a referência é o seguinte, menos 10 graus na escala A é igual a 0 graus na escala Celsius, ok? Ou seja, menos 10 graus A é o ponto do gelo, isso é 10 graus na escala Celsius. E 240 graus na escala A é o ponto de ebulição da água, então é igual a 100 graus Celsius, né? A gente já aprendeu lá que 0 graus Celsius é o ponto de fusão do gelo e 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. Então, quando diz aqui que menos 10 graus é o ponto de gelo, então é equivalente a 0 graus Celsius. E 240 graus na escala A é o ponto de ebulição da água, então é equivalente a 100 graus na escala Celsius, certo? Então, ele quer saber qual a indicação na escala A para 30 graus Celsius. Uso regra de 3, é sempre a mesma coisa. Então, a relação TA, temperatura na escala A, TC, temperatura na escala Celsius. Então, TA, que é uma temperatura arbitrária na escala A, menos 10, que é o ponto de gelo aqui, dividido por 240, que é o ponto de vapor, menos 10. Isso é igual a TC menos 0 sobre 100 menos 0. Então, TC menos 0 é TC, 100 menos 0 é 100, ok? Isso implica em TA menos 10 dividido por 250. Então, aqui menos com menos vai dar mais. Eu vou ter 240 mais 10, que é igual a 250. Então, TA menos 10 dividido por 250 é igual a TC sobre 100. Isso implica em TA menos 10, pego 250 e jogo para o outro lado multiplicando, isso é igual a 250 vezes TC sobre 100. Isso implica em TA ser igual a menos 10, eu pego esse menos 10 e jogo para o outro lado, esse sinal de menos vira mais, então fica aqui mais menos 10, que é menos 10, mais 2,5 TC. De onde vem esse 2,5 TC? É 250 dividido por 100. Então fica 250 dividido por 100 vezes TC é igual a 2,5 TC. Então eu encontro a temperatura na escala A em função da temperatura na escala Celsius. Igualzinho eu fiz aqui para achar a temperatura na escala Fahrenheit em função da temperatura na escala Celsius, usando a regrinha de 3, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa maneira de fazer as contas para achar esse resultado, tem que fazer uma revisão de regrinha de 3, tá? Se vocês estiverem precisando, eu posso postar um vídeo lá de revisão de regrinha de 3 para a gente entender como que funciona essa relação aqui, essa igualdade aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho que TA é igual a menos 10 mais 2,5 TC. Então, TA é igual a menos 10 mais 2,5 TC. Então, para eu descobrir o valor de 30 graus Celsius na escala A, basta eu vir aqui onde tem temperatura na escala Celsius e substituir por 30 e fazer as contas. Então, TA, né, vai ser igual a menos 10 mais 2,5 vezes 30, que vai ser igual a menos 10 mais 75, que é igual a 65. Ou seja, 30 graus na escala Celsius é igual a 65 graus na escala A. Beleza? Vamos só para mais um exemplozinho, só para ficar legal? Vamos lá, então. O que eu quero aqui? Aqui eu quero descobrir uma temperatura onde tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit, elas têm o mesmo valor numérico. Então, existe uma temperatura que eu chamei de X,
onde a indicação dela, tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit, é igual. A gente já fez isso aqui em sala de aula, tá? Vocês devem lembrar, mas vamos fazer de novo aqui. Então, como que eu vou fazer para resolver isso? Eu vou usar essa relação aqui. Tá? O bom é que sempre é essa mesma fórmula. Sempre quando você quiser transformar a escala Celsius para a escala Fahrenheit, ou a escala Fahrenheit para a escala Celsius, você sempre vai usar essa mesma fórmula. Sempre a mesma. A temperatura na escala Fahrenheit é igual a 32 mais 1,8 vezes a temperatura na escala Celsius. A temperatura que você tem, você substitui. Eu tenho na escala Celsius, quero passar para a escala Fahrenheit, substitui aqui. Eu tenho na escala Fahrenheit, quero passar para a escala Celsius, substitui aqui. E faz as contas. É sempre do mesmo jeito, beleza? Então, no caso aqui, eu estou dizendo que o valor numérico é igual nas duas escalas. Então, eu vou substituir x e vou substituir por x o TF e vou substituir por x o TC, ou seja, temperatura na escala Fahrenheit é igual a temperatura na escala Celsius, que é igual a x, tem o mesmo valor numérico. Vou substituir na fórmula. Então, vou ter TF igual a 32 mais 1,8 vezes TC. X é igual a 32 mais 1,8x. Como fica aqui, ó, x é igual a 32 mais 1,8x. Isso implica em 1,8x menos x ser igual a menos 32. Tá, gente? Aqui vira uma equação do primeiro grau. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em equação do primeiro grau, é só falar que tem um videozinho que eu posso postar para vocês, sem problema nenhum, fazendo a revisão de equação do primeiro grau. Então, comenta lá, professor, a gente tem dúvida em equação do primeiro grau, a gente não lembra como é que faz. Eu já fiz um vídeo para outras turmas que eu dou aula de equação do primeiro grau, eu posso sem problema nenhum postar para vocês relembrarem como é que faz, tá? Então, aqui resolvendo a equação do primeiro grau, eu tenho 1,8x menos x, que é igual a menos 32, que implica em 0,8x é igual a menos 32, que implica em x é igual a menos 32, dividido por 0,8, que implica em x igual a menos 40. Ou seja, menos 40 graus Celsius é igual a menos 40 graus Fahrenheit. Então, a temperatura na escala Celsius e na escala Fahrenheit, elas coincidem quando eu estou medindo menos 40 graus. Ou seja, menos 40 graus Celsius e menos 40 graus Fahrenheit é a mesma coisa. Coincidem os valores nas duas escalas. Beleza? Tá. Então, resumindo a aula de hoje. A aula de hoje foi sobre escalas termométricas. Tá? A gente fez uma revisão rápida sobre o que era calor, sobre o que era temperatura, tá? Como é que funciona a propagação do calor. A gente falou sobre termômetro. A gente falou sobre escalas termométricas mais usadas, que são a escala Celsius e a Fahrenheit, a escala Kelvin, que é uma escala científica, e a escala Celsius é a mais usual no mundo. Inclusive no Brasil, quando a gente fala de temperatura, a gente está medindo na escala Celsius. Então a gente falou a relação entre as escalas, ok? Que se dá através dessas fórmulas aqui. Então, a fórmula principal é essa aqui, TF é igual a 32 mais 1,8 TC, e essa aqui que diz que TK, que é a temperatura na escala Kelvin, é igual a 273 mais a temperatura na escala Celsius. Então, essas são as duas fórmulas principais que a gente vai usar para resolver os exercícios. A gente resolveu 3 exercícios a nível de exemplo, e aqui eu deixo para vocês 4 sugestões de exercícios, para vocês tentarem resolver. Então, qual é a dica que eu dou? Volta lá nos exercícios que eu resolvi, observa como que eu resolvi esse exercício e tenta resolver esses aqui, beleza? Então, deixei esses 4 exercícios para vocês. Quero que vocês tentem resolver. Qualquer dúvida, pode perguntar lá na plataforma que eu tiro a dúvida de vocês, beleza? Então, deixo aqui para vocês um abraço, tá? Bons estudos. Essa é uma mensagem de incentivo e de apoio para vocês. Tentem fazer os exercícios, é importante tentar fazer. Se vai acertar, se vai errar, isso é apenas um detalhe. O importante é tentar fazer, que é tentando que se aprende, ok? Vou gravar outras videoaulas para vocês e prometo que cada videoaula que eu gravar vai ser uma mais interessante do que a outra. E a gente vai dar prosseguimento aos nossos estudos, para a gente não ficar parado, para a gente aprender cada vez mais. Ok?
Bons estudos, um abraço. Beleza? Valeu!